Angel Engine, uma máquina capaz de capturar anjos e transformar sua vitalidade em energia e poder para os seres humanos, sendo capazes de fazer milagres artificiais. Vejam esse homem, ele foi declarado morto há 24 horas, mas eu garanto que ele irá voltar à vida agora mesmo. Óbvio que muitos testes deram errado, mas sacrifícios são necessários para a sobrevivência da humanidade, pois nosso planeta está passando pelo próprio apocalipse. Mesmo Deus sendo misericordioso a ponto de enviar um anjo para nos ajudar, capturamos e usamos a forma mais cruel possível, trazendo no fim mais dor e sofrimento para a humanidade. Essa sim é uma premissa muito interessante e realmente chama muita atenção. Porém, por se tratar de uma obra grande e completamente feita em língua estrangeira, deu um belo de um trabalho para fazer esse vídeo. A única coisa que pedimos para vocês em troca de explicar e contar toda essa história é para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Mas sem enrolação, vamos pro começo deste Analog Horror que, lembrando, eu vou apresentar ele de uma maneira que eu achar melhor para explicar a história e não da ordem correta e exata lançada pelo criador de todo esse Analog Horror. Mas enfim, já que você deixou o like e inclusive aproveitou para hypar o vídeo, vamos começar essa história. Parte 1. Como capturar um anjo. O que vamos ver agora não é somente uma espécie de passo a passo de como capturar um anjo, e sim o que a humanidade fez naturalmente ao ponto em que chegamos a capturar um anjo e utilizá-lo como uma ferramenta ou, pior ainda, uma espécie de energia. Passo 1. Explore os recursos naturais do seu planeta ao máximo. Passo 2. Extermine toda a vida selvagem. Passo 3. Veja toda a humanidade cair em desordem e destruição. Passo 4. Agora vocês estão à beira da extinção e o que resta é só rezar, rezar e rezar. Dando início ao passo 5. Veja o mensageiro divino descer ao seu mundo. Passo 6. Ele irá realmente querer te ajudar, mas você vai se aproveitar da sua bondade, prendendo ele em uma máquina de anjos, a Angel Engine. Passo 7. Sugue toda a sua energia de milagres. Passo 8. Traga o mundo ao seu auge, à sua glória antiga. E agora então, prestando atenção em tudo, de acordo com o próprio criador deste Analog Horror, o que nós vimos, no caso esse ser de luz, seria o próprio anjo, que foi capturado pela humanidade e então colocado na Angel Engine. Porém, no futuro, ele explicando toda essa história, por isso que ele conta este tal passo a passo, que na verdade foi literalmente o que aconteceu. E então, já nos próximos episódios, vamos ver ele no passado, no tempo em que a humanidade já havia sugado quase toda a sua vitalidade, por isso que ele está com essa aparência completamente estranha. Só que, porém, o que dá a entender é que a humanidade está quase que extinta, inclusive a própria máquina, a Angel Engine, foi abandonada. É por isso que ele cria esse novo passo a passo, que seria a nossa parte 2. Parte 2, como encontrar a Angel Engine, começando com o passo 1, viaje até a Terra Santa, que tecnicamente seria Israel. Inclusive, guarde bem essa tal Terra Santa, até porque ela vai aparecer algumas vezes aí no futuro, ao caminhar deste Analog Horror. Passo 2, procure pelo Vale dos Espinhos. Passo 3, entre na área do cemitério, que seria onde está a própria Angel Engine e também o anjo preso nela. Então logo o passo 4 seria olhar para ele e então libertá-lo. Então aquele que o fizer ganhará uma recompensa inestimável. Mas agora você deve estar pensando, o que aconteceu com a Terra e principalmente com o anjo? Por que ele foi tão sugado a esse ponto? Bom, para isso teremos que voltar no passado, para quando eles capturaram o anjo, revelando também quem está por trás de toda essa história da tal Angel Engine, que seria o Dr. Geoff Anisterman, o mesmo que nos explica nessa filmagem que foi feito diversos testes e experimentos em cima do anjo e também em outras pessoas. A única coisa que ele diz é que deveriam parar com aquilo porque está doendo muito, mas é óbvio que o doutor não liga para isso. Inclusive, ele utiliza uma representação, do que toda aquela máquina é capaz de fazer em um corpo já morto em 24 horas. E então, ali na frente das câmeras, ele utiliza essa máquina e transforma todo esse poder e energia vital do anjo em milagres, simplesmente revivendo aquela pessoa. Mas enfim, lembra que eu disse para vocês que foi utilizado várias pessoas como cobaias neste tal experimento? Bom, exatamente, foi criado pelo próprio doutor uma propaganda para atrair pessoas que estariam insatisfeitas com a sua vida acadêmica, para então participar deste tal experimento e que elas poderiam contribuir muito com a evolução da humanidade. Inclusive o site de recrutamento é real e você pode pesquisar e se alistar lá também. Mas enfim, resumindo, muitas pessoas, no caso cobaias, foram utilizadas se tornando verdadeiros monstros. E guardem bem essa informação porque ela vai ser muito útil daqui pra frente. Parte 3. Ele está vindo. Basicamente nessa parte, tanto o anjo no futuro quanto ele no passado pós-apocalíptico
profético diz que tem algum ser vindo, alguém muito maldoso, ele não é o seu amigo e ele não possui nenhum amigo. Ele então irá acabar de vez com a humanidade. A solução era encontrar esse anjo que está preso na Angel Engine, então ele finalmente poderia ajudar a humanidade. Mas quem será esse ser que poderia trazer tanto caos e destruição, o qual o próprio anjo diz ser semelhante a ele, porém não sou eu, pelas próprias palavras de Uriel? Bom, isso já é respondido logo no próximo capítulo. É porque o que nós estamos vendo aqui é o anjo contando as coisas que aconteceram no passado. Então, este recado de que esse ser está vindo seria para as pessoas do passado. E já indo então para parte 4, me escute, é quando literalmente esse ser aparece nos cantos das filmagens. A partir desse momento, coisas estranhas começam a acontecer. Por exemplo, no momento em que o doutor iria apresentar aqui os resultados dos seus experimentos em cima da Angel Engine e do anjo, simplesmente é cortado para uma transmissão do presidente dos Estados Unidos. Resumidamente falando, ele diz que muitas coisas ruins estão para acontecer, mas não quais exatamente. Lembrando que aquele tal ser, que inclusive é muito semelhante a Uriel mesmo, vem aparecendo e manipulando inclusive o próprio presidente. O que dá para entender com tudo isso é que aquele ser chegou e ele está manipulando tudo e todos para que a humanidade pereça, manipulando inclusive o próprio presidente, que inclusive durante seu discurso diz algumas palavras muito estranhas, como a sua espécie morrerá, suas cidades cairão enquanto falamos, nossos inimigos estão preparando o seu arsenal nuclear, e finalizando o discurso dizendo o céu queimará. E realmente, o ser que Uriel tentou alertar, que traria caos e destruição, conseguiu literalmente o que queria, devido também à humanidade ter prendido o único ser que poderia ter salvo e guardado todo o planeta. Literalmente, o anjo Uriel que está contando a história. Por isso, inclusive, na parte anterior ele diz que iria ajudá-los. Mas enfim, todo esse caos e destruição que ocorreu durante anos até o momento atual é descrito por uma música chamada Boots. Moving up and down again. There's no discharge in the war. Don't look at what's in front of you. Moving up and down again. Men go mad with watching them. There's no discharge in the war. If your eyes drop, they will get the top of you. Boom, moving up and down again. There's no discharge in the war. Rise, but think of something different. E então, depois de tudo isso, o planeta se tornou o que é e o anjo continuou preso dentro da Angel Engine. É por isso que ele criou aquela tal mensagem explicando como encontrar a Angel Engine, até porque ele ficou preso lá e todo mundo simplesmente morreu. Então, para os poucos sobreviventes, ele pediu ajuda para libertá-lo. E assim ele poderia, quem sabe, restaurar ou ajudar os sobreviventes. E é por isso que, inclusive, ele criou a parte 5, que é a qual vamos explicar agora. Parte 5. Como sobreviver à Terra Santa. Passo 1. Tenha uma mochila com suprimentos, até porque lá não haverá mais nada que você possa consumir. Passo 2. Não deixe os esquecidos encontrarem você. E aliás, uma curiosidade, esses tais esquecidos poderiam ser aquelas pessoas, no caso cobaias, que passaram por experimentos e que deram completamente errado e se tornaram monstros. Faz muito sentido, inclusive. Outra possibilidade é que elas seriam meio que soldados ou pessoas que foram completamente dominadas pelaquela entidade que o tal anjo alertou anteriormente. Passo 3. Não olhe para o céu enquanto estiver dentro da Terra Santa. Isso fará seus olhos derreterem e quando ele aparecer, no caso a tal entidade, cubra seus olhos e ouvidos, pois você não pode vê-lo, muito menos escutá-lo, pois assim ele te dominará completamente. Não ouça, muito menos acredite no enganador. O que dá para teorizar com essa simples frase é que esse tal ser que veio anteriormente, inclusive domina toda essa área e quem sabe até mesmo o mundo, seria o próprio enganador, descrito na Bíblia como Satanás.
já que o Analog Horror utiliza muito disso, anjos, coisas mais espirituais, digamos assim, possivelmente essa teoria faria um pouco mais de sentido. Mas por fim, com todas essas informações, ou melhor dizendo, esses passos a passos, ele demonstrou durante toda essa história, alguém obedeceu, ou no caso seguiu tudo isso, e acabou liberando o tal anjo dessa tal Angel Engine, isso tudo devido ao fato dele aparecer futuramente contando toda essa história em formato de passo a passo, como vocês já viram. Por fim, assim se encerra esse Analog Horror, no caso as únicas coisas já lançadas, e para acrescentar, por curiosidade, foi lançada uma espécie de revista sobre o próprio cientista criador da Angel Engine, o Geoff Ansterman, lá contendo também muitas informações sobre ele e também sobre sua personalidade, fora também a sua biografia. Mas por fim, o vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, comentem aí embaixo também se tiver alguma teoria a respeito, inclusive se tiver algum refutamento sobre tudo aquilo que eu trouxe aqui pra vocês, podem deixar aí na aba de comentários que eu vou estar dando uma olhada. Aproveita, deixa o like, se inscreve que não é inscrito e até a próxima.